1923. O Rio Grande do Sul está dividido. De um lado, os chimangos. Do outro, os maragatos, com seus lenços vermelhos defendendo a legalidade. Liderados por Silveira Martins, os maragatos lutavam pelos ideais democráticos. Um tropeiro, de nome José, se juntou aos maragatos e, liderado pelo capitão Leonel Rocha, partiu para a luta e para a morte, deixando a mulher e 5 filhos. O menor, com menos de 1 ano, não tinha nome. Mais tarde, esse menino seria conhecido mundialmente pelo nome de Leonel de Moura Brizola. Pessoas que não me conhecem têm tantas coisas na cabeça em relação a mim que realmente o preconceito se levanta como um muro em muitas circunstâncias. E o meu desafio é derrubar esse muro. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre minha vida, porque a rigor foi a minha grande biblioteca. Eu aprendi e os conceitos que hoje se consolidam a esta altura, na idade em que me encontro, as minhas convicções vêm muito dessa inspiração. Eu venho de uma dessas famílias que tiveram aí ao longo, de tempo, perdidas por esse interior. Meu pai era um carreteiro, tropeiro, tinha aquele pedacinho ali de terra, casou, ele mesmo construiu aquela casa, aquele rancho quase, e ali vivia. A Revolução de 23 o chamou. Ele foi servir com um corpo provisório da região, que era também um camponês muito ativo, Leonel Rocha chamava-se. O meu pai foi morto como outros. Ele foi preso ao chegar, a família não tinha como avisá-lo, ele vinha vindo, despediu-se da família, e a velha seguiu com os filhos a pé atrás daquele piquete. Quando conseguiu chegar lá no quartel-general, que era Santa Bárbara, já o piquete chegou sem ele. E a velha ali ficou com os filhos. Ela alfabetizou os filhos. Nós éramos 5. Mas minha mãe ainda era moça, casou-se com um vizinho, viúvo também, com 6 filhos. Bom, ela estava ali, me recordo, quando era pequena, aquela mesa grande ali, rústica, pobre, de madeira bruta, e ela alfabetizando todos. Nós tínhamos 2 livros, um do primeiro e outro da 2ª série. E ela criou os filhos. Creia que isso não ocorreu com outras famílias que depois praticamente se extinguiram em função da vingança. Ela criou os filhos assim, que tinham os maiores. Nada de vingança, vocês têm que pensar à frente, cultuar a memória do pai de vocês. Depois que a velha perdeu aquele lugar ali, nós fomos para a periferia. Foi primeiro um pequeno povoado, uma estação de embarque de madeira, e depois para Carazinho. E a velha conseguiu, com o que tinha, comprar 2 terreninhos, em pleno campo. Ali se estabeleciam muitas famílias. Não existia nenhum serviço público, nem ruas. Eu me recordo que chegou uma autoridade do município lá e disse: olha, vocês cravou um pedaço de madeira aqui e outro a 2 quilômetros, olha, vocês façam as casas mais ou menos nessa direção. E aquilo era arriscado no campo. E ali nos estabelecemos, ela levou uma vaquinha, e fomos indo, meu padrasto também trabalhava, e todos foram, finalmente, buscando a escola, vivendo na periferia. E eu fui vivendo as minhas experiências e com aquela ideia de estudar. E fui. Chegamos a um ponto em que eu havia já terminado o primário, teria convivido 1 ano com um casal, que ele era pastor metodista, fundaram um colégio ali na nossa cidadezinha, que era Carazinho, que se desenvolvia naquela época. E aquele ano foi muito rico, eles foram boníssimos, foram excelentes, E eu ali fiz tudo naquela casa, mas nunca fui uma pessoa tratado distante,
né? Eu lavava prato, ela enxugava. Se ela enxugava, eu lavava. Quando tinha que lavar o chão, ela lavava comigo. É uma mulher também bastante culta, preparada, formada em música, era excelente, dona Elvira. Bem, foram me dando dignidade, eu aproveitei muito naquele tempo. Por exemplo, eu nunca tinha escovado os dentes. Um dia ele estava fazendo a barba assim e disse: Leonel, você viu essa pasta? Eu vi. Lia para nós aí o que dizia essa pasta nova. E eu li, não sei o que tem, pasta não sei o que, dizia ali, ponha 1 centímetro na escova. E diz: 1 centímetro? Como será 1 centímetro, Leonel? Traz a régua de lá. Põe na minha escova 1 centímetro, mede aí. Eu botei ali, eu olhei e vi como era 1 centímetro, vi a minha que estava assim, né? Bom, eu não me disse nada e eu aprendi a colocar 1 centímetro de pasta sobre a escova. Foram boníssimos, maravilhosos. Ela morreu, ele ainda existe, o reverendo Isidoro Pereira. O menino Leonel Brizola, na escola Independência, lá em Carazinho, achou que ele tinha que estudar. Ele trabalhava no Hotel Amaral, carregando malas e, enfim, ganhando o seu sustento. Mas ele viu que a escola estava crescendo, ele achou melhor estudar. Arrumou a maletinha dele, botou debaixo do braço e chegou no colégio, conversou com a minha senhora Elvira. Diz: Dona Elvira, eu quero estudar, eu quero vir para cá. Diz: mas meu marido não está agora esta hora. Ele só chega mais tarde, ele vem de bicicleta. Tá, mas eu não espero. Então ele esperou. Quando eu cheguei, ele conversou comigo. Tá, muito bem. Eu posso morar aqui com o senhor? Eu digo: pode. A minha senhora aceitou, já te aceitou, nós queremos que tu então fiques aí. Tá bom. E aí começou a vida. Eu me tornei metodista, embora as raízes da minha família eram católicas, eu até fui batizado na igreja católica. E depois, já estavam desanimados, eles foram embora dali, eu até ia para o seminário. Eles foram embora, foram transferidos, demorou um pouco, e eu já estava lá trabalhando também, já como menor, mas em madeira. Estávamos ali, e um dia pernoitaram lá 2 mascates, judeus, porque havia uma colonização judaica lá na região. Eles eram amigos da minha mãe, né, o Jaime e o Antônio. Eles contaram de um colégio que havia em Porto Alegre, do governo, que bastava a indicação do prefeito. Deixaram uma história. No outro dia, ela disse: meu filho, vamos fazer uma carta para essa escola, para ver se vem uma resposta. Vamos lá, eu fui a cavalo na estação, levei a carta. Dali uns meses veio uma resposta, veio um livrinho. Bom, ali orientava, tinha que pedir para o prefeito uma carta, uma indicação. Era uma espécie de um patronato. Bom, fomos lá, damos, pedimos, tal. O prefeito me deu uma passagem de 2ª classe. Se Deus estive lá, depois da minha volta do exílio, e eles me deram num quadrinho uma xerox da portaria daquele prefeito. Autoriza a Fazenda Municipal a conceder não sei quantos mil réis ao menino pobre fulano de tal, né, para comprar uma passagem de 2ª classe para Porto Alegre, onde ingressará no Instituto Pinheiro Machado. Quando cheguei em Porto Alegre, fui verificar que aquilo estava tudo errado. Que aquilo já tinham começado as aulas, e era só no ano seguinte. Eu digo: bom, eu vou voltar, eu que já me despedi de todo mundo, desmoralizado. Não, eu vou ficar aqui. E com o porteiro do hotel, que era um negro velho, sabe, muito simpático, me tratou bem, porque eu não tinha mais dinheiro de ficar ali naquele hotelzinho, eu consegui uma pensão dos parentes deles, negros, tá num bairro, e fui para lá. E com eles, eu aprendi a procurar no jornal emprego. Comecei numa engraxateria, sabia engraxar sapato. Fiquei meio dia só. Depois passei para um emprego numa galeria que tem em Porto Alegre, chamada Galeria Chaves. E havia uma balança que tinha que ter um trocador. Entrei ali, fiquei uma semana, depois passei para o elevador. Então eu fiquei aquele ano me defendendo ali sozinho e me preparei para o exame de admissão para aquele curso que eu queria entrar. E fiz e entrei.
Getúlio Vargas estava no poder. Em 1945, já no declínio do Estado Novo, Vargas funda o PSD, Partido Social Democrático. Os trabalhadores brasileiros, que viam no novo partido suas raízes no campo e no conservadorismo, não foram para o PSD. Vargas percebeu que os trabalhadores, sua verdadeira base política, poderiam caminhar no sentido do Partido Comunista. Vargas criou então o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Leonel Brizola, ainda estudante de engenharia, também era um trabalhador. Logo de saída, se identificou com o PTB e participou de sua criação no Rio Grande do Sul. Brizola entrava para a política. Brizola criou e foi o primeiro presidente da ala moça do PTB. Em 1947, Brizola é eleito deputado estadual e o PTB ganha a maioria da bancada do Rio Grande do Sul. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande, Brizola conhece outro jovem deputado vindo de São Borja, João Goulart. Em 1949, Brizola forma-se engenheiro. Nas reuniões da Mocidade Trabalhista, Brizola conhece Neuza Goulart, irmã do seu companheiro Jango. No dia 1º de março de 1950, Brizola casa com Neuza. Se me fosse dado escolher uma pessoa que realmente eu admiro, pela forma como que suportou tantas coisas, é a minha mulher. A Neuza realmente, naquela sua aparente fraqueza, sempre foi uma pessoa muito forte. A carreira política de Brizola foi rápida. De deputado estadual, foi secretário de obras e depois, logo após o suicídio de Getúlio Vargas, se elege deputado federal em 1954. Brizola volta ao Rio Grande e é eleito com expressiva votação prefeito de Porto Alegre. Como prefeito, Brizola inicia uma campanha que vai fazer parte de toda a sua vida. Nenhuma criança sem escola. Eu conheci o Brizola muitos anos atrás. Ele veio aqui no escritório e me pediu um projeto. Ele era prefeito de Porto Alegre. Eu me lembro que me admirei o feitio dele, a maneira de falar, revoltado contra a miséria, contra a discriminação, contra essa pobreza imensa que cobre o país. E isso é o que ele tem mantido até hoje e o que eu acho importante na vida dele como político e como homem. Aos 36 anos, Brizola é eleito governador do Rio Grande do Sul. Seu governo foi a maior realização educacional de que o Brasil já teve notícia. Na verdade, até hoje, o Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de escolaridade do Brasil. Em apenas 4 anos, de 59 a 62, seu governo construiu 6.302 escolas. Nenhuma criança sem escola. Foi uma fase de grande prosperidade para o Rio Grande do Sul. Brizola fortaleceu todo o sistema financeiro do estado e desenvolveu dinamicamente as pequenas e médias empresas, onde a maioria se transformou em grandes empresas. Nessa época, Brasília estava sendo construída e Juscelino voltava as verbas federais para Brasília. O Rio Grande corria o sério risco de uma crise energética. Estava aí um grande desafio para Brizola. A minha fama de radical, de atrabiliário, começou quando eu encampei, quando eu expropriei uma empresa norte-americana, que eu o fiz por puro espírito público. Se fosse uma empresa, né, nacional, ou francesa, na verdade, ou argentina, teria feito, porque era para defender o interesse público, era questão de concessão para a exploração do mercado de energia elétrica. Nós já com as usinas, eles tinham filé mignon, procurei todas as formas de entendimento, então apliquei a lei e consegui, né, aquele ato. O judiciário nos emitiu na posse da empresa. Isso foi antes do Fidel Castro, entendeu, praticar qualquer ato contra o capital estrangeiro. Eu me considero, de certa forma, suspeito para falar sobre o nacionalismo de Leonel Brizola. Porque nesse livro que publiquei, em que eu reuni estudos, artigos publicados na imprensa brasileira, sobretudo no Jornal Brasil, eu já falava no exemplo do Rio Grande do Sul, quando Brizola teve a coragem, a bravura de reagir contra 2 poderosas multinacionais
que era uma bunda de Ché, e a ITT, a Companhia dos Telefones e Telégrafos dos Estados Unidos. A sua bravura foi de tal maneira que despertou em todo o Brasil, nos elementos que defendiam os interesses americanos, uma campanha tenaz, que foi o ponto de partida para uma espécie de veto que daí por diante se generalizou por todos os meios políticos contra o nome e as iniciativas de Leonel Brizola. Outro desafio: os trabalhadores sem terra. De uma forma livre e democrática, absolutamente dentro da lei e da ordem, foi dado o primeiro passo no Brasil para a tão sonhada e justa reforma agrária. Sem qualquer tipo de atrito, sem nenhuma perturbação da ordem, Brizola desapropriou 20 mil hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10 mil trabalhadores da região de Sarandi. Logo depois, embanhado do colégio, Brizola desapropriou e entregou aos trabalhadores mais 25 mil hectares. Essas regiões, pioneiras da reforma agrária no Brasil, de terras improdutivas, se transformaram em polos ricos e produtivos. Nós organizamos o movimento sem terra. Ele não surgiu espontaneamente, não. Nós, através do nosso partido, Partido Trabalhista, nós promovemos a organização dos agricultores sem terra em cima de algumas questões concretas. Por exemplo, eu quando fui candidato, eu, percorrendo o interior, fui procurado por muitas famílias que diziam que não tinham terra, que eram filhos de colonos, filhos de agricultores, que não tinham para onde ir, porque aqueles 25 hectares já não comportava mais os filhos casados que estavam ali trabalhando manualmente. Enfim, que havia uma população sobrante que estava até indo embora. Especialmente algumas reivindicações concretas. Existiam algumas grebas imensas que estavam praticamente subaproveitadas, que eram, no fundo, propriedades em valorização para efeito de ganharem dinheiro. Outros casos de avanços de grandes proprietários em terras públicas, recuperadas com obras, né, do poder público. Então tratamos de, em torno dessas grebas, organizar pequenos núcleos de agricultores sem terras. E nos surgiu a ideia de fazer um acampamento. E fomos nós, para dizer bem a verdade, nasceu aqui a ideia do acampamento. E se vocês fazem um acampamento em plena via pública, e lá se reúnem, evitando o álcool, evitando a cachaça, evitando as armas, vocês se organizem, peçam o apoio da população, e vocês dizem, nós não estamos aqui para fazer violência, nós não estamos aqui para ameaçar ninguém, nós não estamos aqui para invadir as propriedades, para nenhum ato de força. Nós estamos usando o direito porque eu me baseava na Constituição. A Constituição tinha um dispositivo que garantia o direito a todas as pessoas de se reunirem num logradouro público, até sem licença nenhuma, apenas comunicando às autoridades. Então, vocês acampam, levem para lá quantas famílias de sem terra puderem, levem algumas coisas para comer, organizem uma cozinha, um fogão, né, um bom chimarrão, vocês gostam de tomar mate, e aí comuniquem ao governo. Façam publicidade desse ato, mostrem a miséria de vocês. Eu vou levar os jornalistas lá, depois, para ver a situação, para que divulguem, para que mostrem isso que ninguém vê, que é a população sobrante do campo, que está se aglomerando nas cidades, formando favelas, construindo barracos porque não tem para onde ir. Vocês então vão mostrar a miséria de vocês, o abandono. E nesse primeiro acampamento acabaram juntando-se quase 7 mil pessoas com o Jair Calixto lá. E eu fui lá, levei comigo, com meu convidado, até o comandante do Terceiro Exército. E levei o presidente do tribunal, levei o bispo. E lá num palanque, eu comecei a perguntar a eles
quantos filhos tinham. Tinha alguns agricultores com 12 filhos, outros com 15, e mostrando, enfim, a autenticidade deles. Eu perguntei, por exemplo, quem é que serviu aqui ao exército? Muitos, dezenas, centenas levantaram as mãos. Digo, quem é que esteve na guerra? Quem foi soldado da FEB? Levantavam os braços e diziam, nos prometeram tudo, governador, e nós aqui estamos em busca de um pedacinho de terra. Não queremos fazer violência, não queremos fazer invasão, nós queremos somos cristãos. De que religião vocês têm? Todos eles, nós somos cristãos, somos católicos. Quer dizer, levantaram logo uma cruz lá e puseram acampamento João 23. Somos cristãos, queremos terra. Quer dizer, uma coisa formidável que não era... Bom, uma reação enorme se estabeleceu dizendo que se tratava de agitação. Logo um movimento de incompreensão. E nós acabamos desapropriando aquela área, naturalmente tratamos de indenizar, não é? Com títulos da dívida pública, ou parte em dinheiro, enfim, procuramos. E esses dois grandes acampamentos iniciais, que foram Sarandi e Banhado do Colégio, hoje são comunidades admiráveis. Eu comuniquei ao senhor governador do estado, Leonel Brizola, que estava acampado no Banhado do Colégio, reivindicando essa área de terra para fim de colonização. Em seguida, ele já mandou seu secretariado, Dr. Caruso, que era o secretário da Agricultura, mandou conhecer esse Epaminondas e que espécie de colonos eram esses que estavam reivindicando essa terra. Voltou, comunicou ao senhor governador do estado imediatamente que eram homens de mão calejada e que tinham condições de receber um pedaço de terra. E assim o governador do estado tomou todas as providências. Mandou avião fazendo levantamento aéreo fotogramétrico, já mandou engenheiros por terra, medindo, fazendo estrada. O governador do estado construiu a cooperativa e também construiu o grupo escolar. Foi um início de reforma agrária aqui no Banhado do Colégio, que deu certo. Deu progresso, e os colonos hoje se consideram ricos. A questão de transformações no campo, tanto no sentido de desenvolver a produção, quanto no sentido de democratizar a propriedade, são questões do desenvolvimento. Quem ideologiza o problema das transformações no campo, dizendo, é agitação, é pressão política, é comunismo, é não sei o que tem mais, é estatização, não sei o que tem mais. Quem ideologiza isso aí são as classes privilegiadas. Nós, como nação, não temos o direito de abrir mão dessa potencialidade que são as nossas famílias legítimas, nossos agricultores legítimos, os seus filhos, os seus netos. Nós temos o dever de ensejar uma nova propriedade a eles, ainda mais num país como o nosso. Tanto que nós consideramos que a propriedade num país como o nosso faz parte dos direitos humanos do povo brasileiro. Nós defendemos o direito de propriedade. Achamos que um país como o nosso concede a ocupação da terra através da propriedade, porque nós achamos que é uma coisa tão boa que queremos para todos. Junto com essas iniciativas, alfabetizando todas as crianças, resolvendo de uma vez por todas o problema de energia do Rio Grande e permitindo o desenvolvimento rápido das indústrias, realizando a primeira iniciativa concreta de reforma agrária, desenvolvendo as pequenas e médias empresas e consolidando a economia do Estado, estava ainda reservada a Leonel Brizola uma das páginas mais importantes da história democrática do Brasil. 25 de agosto de 1961. Jânio renuncia, falando em forças ocultas. Brizola tenta se comunicar com Jânio. Os militares tentam o golpe, levantando-se contra a posse do vice-presidente João Goulart, naquele momento em visita oficial à China. Imediatamente, no Rio Grande, Brizola cria a cadeia da legalidade. O povo cerca e protege o Palácio Piratini. O Brasil inteiro, através da Rádio Guaíba, instalada nos porões do palácio, começa a ouvir Leonel Brizola. Não desejamos o caos, não desejamos a luta,
Nós queremos que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. O presidente Jânio Quadros surpreendeu a todos com a sua renúncia. A nossa surpresa no Rio Grande do Sul transformou-se numa reação contra aquele acontecimento, de início a favor do próprio presidente Jânio Quadros. Nós admitíamos que ele estava sendo vítima de pressões indevidas de um golpe de Estado. Até procurei me comunicar com ele. O telefone era muito precário naquela época e ele já estava em São Paulo, na base de Cumbica. Não consegui falar com ele, mas falei com o jornalista Castelo Branco, que era seu secretário de imprensa. E o Castelinho pediu um momento, falou com ele e mandou me dizer, e me disse que ele mandava agradecer muito a nossa solidariedade e o convite que fazíamos para ele ir para o Rio Grande do Sul, porque nós queríamos organizar a resistência contra esse golpe lá, com a presença dele, que ele já havia renunciado, que não havia mais nada a fazer. Diante disto, a Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. No caso, era João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos então a defender a sua posse. Claro que foi uma verdadeira caça à raposa, de início. Nós procurando tomar medidas, muita desconfiança no comando do Terceiro Exército, mas eu fui, como governador, tomando todas as medidas para salvaguardar a ordem pública e, ao mesmo tempo, criar um clima de defesa da legalidade constitucional e, por conseguinte, a posse do vice-presidente eleito. Tratamos de colocar no ar alguns manifestos e fomos verificar que o governo central, o governo federal, mandava tirar os cristais daquelas emissoras. Até que resolvemos requisitar a última, que havia se recusado até para uma questão de defesa própria a transmitir aqueles comunicados, requisitamos para o palácio e mandamos guardar as torres. E dispostos a resistir. Bem, a partir daí, foi a ordem do governo central para destituir o governo do Rio Grande do Sul, para bombardear o palácio, para, enfim, ocupar tudo lá, bombardear, inclusive com ordem dada à base aérea local, e aquilo gerou um estado, não é, de perplexidade, de tensão, através de um comunicado que fizemos pelo rádio. Nós levantamos barricadas pelos portões, pelas portas e pelas janelas. O povo se aglomera numa multidão em frente ao palácio, trazendo uma comovente solidariedade ao governo do Estado. Nós pedimos a todos muita calma. Nós desejamos ficar aqui em vigília, cuidando dos destinos da pátria. Pode ser que não tenhamos força, meus conterrâneos, para resistir e vencer. Mas, mesmo sem vencer, eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, o seremos com a nossa honra e a nossa dignidade. Esta atuação é de tal maneira empolgante que repercute no Congresso, fortalece os que defendiam a legalidade e, pela única vez na história do Brasil, o poder militar recua e os 3 ministros militares aceitam uma fórmula de conciliação de que resulta a experiência parlamentarista. Esse episódio é único na história do Brasil e marca a figura de Brizola como o homem que, num dado momento, arriscando
o seu cargo de governador do estado, arriscando a sorte do seu estado, arriscando a sua própria vida, ameaçado de ser metralhado, ele defendeu a lei, defendeu a Constituição. João Goulart assumiu a presidência da República aceitando o regime imposto, o parlamentarismo. Tancredo Neves foi o primeiro-ministro. Entretanto, por pouco tempo, através de um plebiscito, o povo brasileiro disse um não ao regime parlamentarista. Com os poderes devolvidos, Jango começou a pregar as reformas de base. Após ter realizado o melhor governo que o Rio Grande do Sul já teve, Brizola se candidatou a deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro. Brizola queria que suas ideias tivessem repercussão nacional. O Rio, mesmo deixando de ser a capital, continuava a ser o grande tambor. Brizola queria defender o nacionalismo, as reformas de base e a justiça social. De cada 3 eleitores do Rio, 1 votou em Brizola. Foi uma vitória consagradora. Como deputado, Brizola parte para uma nova luta. Brizola luta pela reforma agrária, pela reforma tributária, pela reforma educacional e defende, acima de tudo, os interesses nacionais através da Lei de Remessa de Lucros. Dia 31 de março de 1964, golpe militar da direita. Castelo Branco é o ditador. Começa a grande caça às bruxas. Operários, estudantes, intelectuais e políticos são presos brutalmente. Além da prisão, a tortura e a morte. A grande maioria de nossos homens públicos é caçada e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Tanto João Goulart como Leonel Brizola são marcados para morrer. Jango se exila na Argentina e Brizola no Uruguai. Brizola, a pedido de Castelo Branco aos militares uruguaios, foi confinado no balneário de Atlântida e lá viveu por longos 7 anos. O exílio de Brizola durou um total de 15 anos. Presidente, o que é o exílio para um homem político? O exílio é uma prova de fogo. Sabe que costuma dizer-se que a prisão e o exílio são provas de fogo. E quando se faz estas cerâmicas, faz-se com barro. E depois o barro vai ao fogo, para ficar cozido o barro. E quando o barro é bom e a liga é boa, o fogo consolida e sai um pote de barro bem. Quando o barro não é bom, o barro quebra. Ora bem, os políticos, quando vão à prisão e quando vão ao exílio, ou quebram ou não quebram. Os que quebram não prestam. E, portanto, é melhor não pensar mais neles, não é? Os que resistem, normalmente triunfam. Ora, isso é a prova de fogo. O Leonel Brizola esteve no exílio, conheceu todas as perseguições, manteve-se sempre. Reforçou as suas posições por mais perseguições que lhe fizeram, por mais calúnias que levantassem, dentro e fora do país. A verdade é que ele resistiu. Uma vez que se ultrapasse essas situações, nos transforma numa espécie de super pessoas humanas, plantas do deserto. Eu, por exemplo, olha, eu me considero uma planta do deserto. Por isso, quando vem com certas ondas, certas coisas, eu até me rio por dentro. Porque pensar no que eu passei, porque a planta do deserto é aquela que é capaz de viver numa seca, né, sem limites, quando também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite, consegue retirar dali o necessário para sobreviver. Eu verifiquei que, ao contrário do que era a fama de Brizola, nessa altura, que era uma fama de uma pessoa muito radical, que ele era um homem de uma grande ponderação e de um grande bom senso político e que queria conhecer as experiências políticas europeias. Brizola aproveitou o tempo para estudar e se aproximar da Internacional Socialista. Em agosto de 79, é decretada a anistia política. No dia 6 de setembro, Brizola volta ao Brasil. Talvez nenhum momento tenha sido tão importante em sua vida como este. Brizola encontra novamente o seu povo, a sua gente. Mas o PTB já não era mais o mesmo. Brizola acena a nova bandeira, criando uma nova esperança.
o trabalhismo de Vargas e Jango continua vivo. O povo do Rio de Janeiro elege Brizola seu governador com uma votação estrondosa. Brizola estava retomando o fio da história. Eu, Leonel Brizola, procurarei ser a continuidade de Getúlio Vargas e a continuidade do governo constitucional de João Goulart. E estaremos, assim, retomando o fio da história. Coerência e coragem. O novo governador do Rio é o mesmo governador Brizola do Rio Grande do Sul. Nenhuma criança sem escola. Junto com Darcy Ribeiro, seu vice-governador, Brizola inicia uma nova revolução na educação. Os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, são escolas de tempo integral. Mas no mundo inteiro, a escola é assim. Menino fica 8 horas na escola. Se é preciso isso para menino francês, aprender a escrever francês, se é preciso no Japão, se é preciso na Conchinchina, se é preciso no Uruguai, por que não no Brasil? Penso que o menino brasileiro é gênio, eles são até muito inteligentes, mas não tanto. Precisamos de escola de tempo integral como no mundo inteiro. CIEP não é invenção minha nem do Brizola. É a escola honesta do mundo inteiro, a única em que o popular pode realmente progredir. Por isso é que é preciso multiplicar os milhares CIEPs para salvar toda a criançada do Brasil. Não chegaríamos aonde pensamos que temos o direito de chegar. Onde pensamos chegar, onde pensamos que somos. Não chegaremos enquanto não fizermos uma verdadeira cruzada de salvação das nossas crianças em matéria de educação. Porque nós adultos podemos fazer o que pudermos fazer, já somos árvores tortas. Mas as crianças não, são mudinhas que nós podemos desenvolver para ser um agente muito melhor do que nós, capaz de construir e depois de manter o Brasil desenvolvido, porque não haverá Brasil desenvolvido sem brasileiros desenvolvidos que construam esse desenvolvimento. Então, eu cheguei a esta compreensão por mim próprio. Você imagina se não tivesse ocorrido comigo isto, essas experiências, essa trajetória, o que seria do Leonel Brizola? Ele estava lá, como milhões e milhões se encontram, vivem, sucumbem no interior. Agora eu fico tranquila, eu boto de manhã, pego à tarde, pego ela à tarde, a comida é excelente, a direção é ótima. E tem médico, tem dentista, tem tudo. No CIEP, a criança entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde. Em cada CIEP estudam 1000 crianças. O CIEP é uma mistura de escola e casa. Aqui, a criança recebe 3 refeições por dia. Tem aulas, assistência médica, dentária e pedagógica. As crianças praticam esporte e voltam para casa de banho tomado. Nós precisamos alimentar as nossas crianças, dar um acompanhamento médico, assistência médica, dentária, lhe ensejar a permanência na escola todo dia, tirar as nossas crianças das ruas. As ruas no Brasil tornaram-se perversas para as nossas crianças. Então, trazê-las para uma escola desse tipo, fazer com que a criança goste daquele ambiente ao ponto que no sábado e domingo queira voltar para lá. Na verdade, todas as ações de Brizola como governador do Rio sempre priorizaram o social. Após 20 anos de ditadura, o Brasil tinha se transformado numa pequena elite milionária e numa imensa multidão à beira da miséria total. Brizola se voltou para os mais pobres. Seu governo cuidou das crianças em primeiro lugar. A mortalidade infantil foi reduzida em 20%, enquanto a média nacional crescia em 25%. Foi iniciada uma grande ação para o saneamento das favelas e da Baixada Fluminense. Brizola legalizou 41.400 propriedades. Entregou 15.500 títulos às mulheres, que na verdade representam o esteio da família. Brizola saneou as finanças e deu um grande impulso às médias e pequenas empresas. Brizola, preocupado com o meio ambiente, tombou o litoral do estado, garantindo para sempre a beleza de nossas praias. O seu governo representou para o estado do Rio o mais baixo índice de desemprego. Mesmo tendo contra si a mídia dos poderosos, a grande população do Rio de Janeiro aplaudiu o seu governo. O povo tem uma memória histórica muito grande. Ele guarda os acontecimentos e sabe escolher
os seus candidatos. Ele se apoia particularmente no passado desses candidatos. O senhor Leonel Brizola é que apresenta um passado mais rico de experiência administrativa, política, de estadista também. E, ao contrário do que geralmente acontece, em que os governantes brasileiros, depois de 1, 2 anos, 3 anos de poder, estão desmoralizados, o senhor Brizola terminou tanto o período da Prefeitura de Porto Alegre, como depois o governo do Estado do Rio Grande e o governo do Estado do Rio de Janeiro, com um prestígio igual ou superior ao que ele tinha quando foi eleito, quando iniciou o mandato. Isso é um caso raro em nosso país. 1989. Brizola é o candidato do PDT à presidência da República. Brizola tinha contra ele muito mais que simples concorrentes. Tinha contra ele mais de 30 anos de uma imprensa que, desde a encampação da Bond & Share e da ITT, não o perdoava. Fazia mais, o desenhava como um perigoso inimigo da ordem e do sistema. Foi essa imagem que, durante anos e anos, se fixou na cabeça do brasileiro pouco informado. Durante todos esses anos, Brizola nunca teve o direito de se defender das calúnias e mentiras. Só quem conhecia de verdade o cidadão Leonel Brizola, o povo do Rio de Janeiro e o povo do Rio Grande do Sul, sabiam da verdade. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Em 1990, Leonel Brizola foi reeleito governador do Rio, no primeiro turno, com mais de 70% dos votos. Foi o reconhecimento do povo carioca que soube escolher o estadista, o líder e o administrador com sensibilidade social. Quem ganhou novamente foi a população do Rio de Janeiro. Ganhou a linha vermelha, um sonho esperado há 25 anos. Uma obra gigantesca de importância fundamental para o turismo e o transporte da produção de bens de consumo. Duplicando a adutora do Guandu, Brizola garante o abastecimento de água do Rio de Janeiro até o ano 2100. Para os mais pobres, os mais necessitados e desprotegidos, Brizola continua sua tarefa de buscar, através do saneamento, condições mais humanas. Através de um gigantesco plano de construção de casas populares, Brizola legaliza, através de escrituras definitivas, a situação de milhares de famílias. Nenhuma criança sem escola. O espírito do antigo prefeito de Porto Alegre continua vivo em Leonel Brizola. Um espírito inquieto, que jamais terá paz enquanto existir uma criança sem escola. A marca do educador é a paixão que fez Leonel Brizola construir 500 CIEPs, transformando o Rio no estado que mais investe em educação no Brasil. Nossas crianças são as sementes que Brizola planta para o futuro do nosso país. O desejo que eu tenho é que Deus lá em cima me permita transmitir com uma força de convicção certas conclusões, aquilo que eu chamo do meu pensamento conclusivo. Eu gostaria que o povo brasileiro se impregnasse de algumas convicções e as elaborasse, aprimorasse tudo isto. Eu creio que nós estaríamos, cada um de nós, cumprindo com a nossa parte, e eu com a minha, com o meu desejo. Por exemplo, esta convicção: sem educação não há nada. Podem tratar de fábricas, de iniciativas estas, aquelas, chame isso de moderno, né? Da inflação, tem os problemas da economia. Tudo isto, nada se mantém se o nível educacional do nosso povo não chegar àqueles patamares indispensáveis. O nosso país precisa encarar essa questão. Progresso, crise, a saída destes bolsões de miséria,
da pobreza, do subdesenvolvimento, só tem um caminho: é a educação.